Quem é você além dos papéis que carrega? Você está ouvindo o Erica Cast, um espaço para conversas reais sobre decisões conscientes e a vida como ela é. Eu quero começar esse episódio com uma pergunta que pode parecer simples, mas talvez seja uma das mais difíceis que um dia alguém fez para você. Quem é você quando ninguém está esperando nada de você? Sem filho chamando, sem marido pedindo, sem cliente aguardando resposta, sem agenda, sem função. Quem é você? Existe um momento silencioso na vida de muitas mulheres. Um momento que ela olha para si mesma e percebe que virou função. Ela é mãe, ela é esposa, ela é organizadora, ela é aquela mulher forte, ela é aquela que pega e resolve. Ela é aquela mulher que não tem tempo ruim, que dá conta de tudo e de todos. Mas ela não sabe mais quem é quando não está resolvendo algo. E isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos. E como isso começa? Começa quando você aprende que ser útil é ser amada, que ser necessária é ser valorizada, que dar conta de tudo é ser forte. E você começa a construir a sua identidade em cima de utilidade. Tipo, se eu faço, eu tenho valor. Se eu resolvo, eu importo. Tudo isso, eu tenho valor. E isso é muito perigoso. Porque quando a sua identidade depende do que você entrega, qualquer dia difícil vira uma crise de identidade. Você não errou uma tarefa. Você acha que falhou como pessoa. Quantas vezes você já se sentiu pequena só porque não conseguiu dar conta de tudo? Mas não porque fez algo errado, mas porque não conseguiu fazer tudo. Teve uma fase na minha vida em que eu só me sentia bem quando eu estava produzindo. E eu digo produzindo, era na questão de trabalho braçal. Se eu estava fora, se eu estava trabalhando fora, se eu estava trazendo dinheiro para casa, eu estava me sentindo útil, estava me sentindo como se estivesse sendo valorizada. Se eu não estivesse vendendo, se eu não estivesse resolvendo, se eu não estivesse organizando, eu me sentia parada. E aí veio minha gravidez, nascimento da minha filha, e a mulher precisa passar um tempo com a criança porque ela depende 24 horas de você. Esse é o momento que eu acho que eu mais trabalhei na minha vida. É o momento que eu fiquei mais cansada, mais sobrecarregada, era tudo novo, era um mundo novo, longe de uma rede de apoio. Mas mesmo assim, no final do dia, eu me sentia mal porque eu achava que eu não tinha feito nada o dia todo. E aí eu comecei a perceber que se eu descansasse, eu me sentia culpada. Porque o momento em que minha filha, eu lembro um momento em que minha filha dormiu e tava a sala toda bagunçada, louça em cima da pia para lavar, só tava eu e ela dentro de casa. E aí aquele dia eu tava muito exausta, tava muito cansada. E eu decidi sentar no sofá. Quando eu sentei no sofá, que eu me estiquei, eu respirei, eu olhei para o chão, eu falei, eu não acredito que eu tô sentada com tanta coisa para fazer. Aquele dia eu senti uma culpa e ao mesmo tempo veio a consciência e disse, você precisa também descansar. Porque tem um ser bem pequenininho que depende muito de você.
E se você estiver dessa forma, sobrecarregada, cansada, estressada, você vai passar tudo para aquele ser. Eu não sei se era a voz de Deus falando comigo, ou se era a minha consciência que já estava com muita clareza, mas eu tirei aquele momento para descansar ali. Eu, Deus, sem nada, sem TV, sem celular, sem nada. Era minha conexão comigo mesma. E isso mudou tudo, porque eu estava me sentindo muito sobrecarregada, muito cansada, e ao mesmo tempo estava me sentindo inútil. Eu falava, gente, eu passei o dia inteiro dentro de casa, eu não dei conta de lavar uma louça. Mas para quem é mãe, para quem teve essa fase, sabe muito bem que tem dias e dias. Vai ter dia que a criança vai depender de você às 24 horas do dia dela. Você não vai poder sair de perto dela nem um minuto. E aí você não vai dar conta de fazer nada, a não ser que chegue alguém para ficar com a criança, para você poder tomar um banho, para você ir no banheiro. Quantas mães que estão me ouvindo aqui teve que ir ao banheiro com a criança no colo? Quantas mães teve que parar para comer com a criança no colo, a criança batendo a mão na comida, a mãe não conseguindo comer, e o estresse, o cansaço, a sobrecarga, tudo em cima? Porque eu passei por isso diversas vezes. Ainda mais morando fora da rede de apoio, e isso sobrecarrega muito a gente, se a gente não tiver essa consciência, a gente começa a se sentir culpada por descansar. E aí o que acontece? Quando você não tem essa consciência, eu sei que tem muitas mulheres aqui que estão me ouvindo e estão se identificando com essa fase, e ela deve estar até hoje nessa fase. A fase da mulher que vive provando tudo. A mulher que sustenta tudo e vive provando tudo. Provando que ela dá conta, provando que não é fraca, provando que consegue. Mas viver provando é viver em tensão. Porque quando você vive para provar, você nunca descansa. E levando para um lado mais espiritual, eu digo, Deus nunca te chamou pelo seu desempenho, pela sua função, pelo seu papel. Ele te chamou pelo seu nome. Antes de você ser mãe, você já era amada. Antes de você ser esposa, você já era escolhida. Antes de você produzir, você já tinha valor. Mas quando a sua identidade está baseada em performance, você começa a achar que precisa fazer para merecer. E aí existe essa pergunta, né? Que todas as mulheres têm medo de fazer. Porque se amanhã todos os meus papéis desaparecessem, quem eu seria? Quem seria essa pessoa que te fala agora se amanhã todos os meus papéis desaparecessem? Porque quando você não sabe responder isso, significa que se diluiu nas funções. Reconstruir a sua identidade não é largar esses papéis. É parar de depender deles para existir. É lembrar que você é inteira, mesmo quando não está produzindo. É aprender a descansar sem culpa. E eu quero que você faça um exercício comigo agora. Se você puder fechar os seus olhos por um segundo. Se você estiver dirigindo, eu sei que você não pode fechar os olhos. Mas se você estiver na sua casa, em um lugar que você possa se conectar com você, é um segundo. E eu quero que você imagina você em um lugar onde ninguém espera nada. Não existe função, não existe cobrança, não existe nada, ninguém espera nada. O que sobra para você? Eu quero que você pare para pensar nisso.
Às vezes você está se perdendo sem ao menos saber quem você é. Porque antes de existir todas essas funções, todos esses papéis, já existia você. Então, tire seus papéis, tire as suas funções. O que te sobra? Talvez hoje você não precise fazer mais. Talvez você precise lembrar quem você é, quando ninguém está te olhando. Porque quando você lembra quem é, seus papéis deixam de pesar. E você para de se medir pelo que você faz. Você começa a viver com mais leveza. E se esse episódio falou com você, siga o Erica Cast. Não esqueça de curtir, de seguir, para que eu possa alcançar mais pessoas. E eu vou te pedir uma coisa. Eu tenho certeza que você conhece apenas, pelo menos uma mulher que precisa lembrar quem ela é, além do que ela faz. E vamos fazer um combinado aqui? Você vai compartilhar apenas para essa pessoa, para uma pessoa, uma mulher, que você quer lembrar ela que ela é além do que ela faz. E um segundo convite para você me acompanhar no Instagram, @erica_canadá com 2A no final. Esse mês é um mês que está sendo de reconstrução de mentalidade. Bom, te espero e te aguardo. Até o próximo episódio do Erica Cast.